está lendo lá Romanos 3, 10. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. E ele continua lá no 23. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para apropriação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Em Efésios 2, diz assim: anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou em Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Hebreus 9, 28. Assim também, Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos. E aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer a salvação dos que o aguardam. Em João 6, 53 diz: Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. E 1 Coríntios 11, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Pois então agora a gente vai anunciar a morte e a ressurreição de Cristo, lembrando que por essa graça e pela misericórdia de Deus nós estamos agora limpos, totalmente justificados diante de Deus. Por isso a gente agora está podendo falar com Ele. Vamos comemorar a ceia agora, que relembra a gente tudo isso, esperando a volta de Cristo. De ceia em ceia, a gente espera a volta dele. Vamos orar. Pai amado, Pai celestial, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, porque mais um domingo, mais uma ceia que tomamos, mais uma vez lembramos da tua misericórdia, da tua graça, que nos traz da tua justiça em Cristo Jesus. Não merecedores de tudo, mas merecedores da tua ira, o Senhor nos amou e nos deu esse presente, de estarmos limpos e puros na tua presença através do sacrifício de Cristo. Pois agora vamos comer o pão e beber o suco e lembrar desse sacrifício e lembrar que ele ressuscitou, Pai, e pediu que nós fizéssemos isso para esperar pela sua volta. Estamos ansiosos esperando essa segunda vinda de Cristo, aguardando em fé, Pai, de ceia em ceia, aguardando por ele voltar, Pai. Abençoa esse pão, abençoa esse suco, abençoa o pão que vamos comer agora, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Podemos comer o pão.
Vamos orar agora antes de tomar o suco. Pai amado, Pai misericordioso, obrigado pelo sangue de Cristo ter nos lavado, Pai, ter tirado todos os nossos pecados, Pai. Se não fosse isso, nós estaríamos ainda impuros, nós nem poderíamos falar contigo, Pai. Obrigado por nos limpar. E a cada semana, renovar essa nossa fé, renovar essa fé de que estamos limpos na Tua presença, Pai. Obrigado pelo suco que vamos tomar agora, que lembra esse sangue derramado por Cristo. É em nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém. Podemos tomar o suco? Muito bem, vamos compartilhar a tela, teremos um cântico com o nosso irmão Newton. Ops. Aí. Vontade, Newton. Vamos lá. Vamos louvar ao nosso Deus. Cada dia, meu Senhor, Deus cuidará de mim. Cada dia, meu Senhor, sim, paz dará a mim. Ele vê meu padecer e me ouvirá. Sim, cada dia, meu Senhor, Deus me protegerá. Cada dia, meu Senhor, Deus cuidará de mim. Cada dia, meu Senhor, sim, paz dará a mim. Ele vê meu padecer e me ouvirá. Sim, cada dia, meu Senhor, Deus me protegerá. Amém. Amém. Agora nós teremos a oferta com o nosso irmão Joel Dias. É com você, Joel. Boa noite a todos, né, que paz e graça da parte daquele que é digno de toda honra e de toda glória. Continuando nossa adoração àquele que é dono de tudo e de todas as coisas, né, vamos participar da oferta ao nosso Deus e agradecer, né, agradecer a Ele pelo que Ele tem feito em nossas vidas, porque ofertar a Ele é isso, é um modo de agradecer a Ele, porque sabemos que Ele é dono de tudo e de todas as coisas, e tudo vem dele. Então, eu queria ler uma passagem que fica em Atos, capítulo 20, Atos, capítulo 20, versículo 35, que diz: Em tudo que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: a maior felicidade em dar do que em receber. E é o que vamos fazer agora, né? É dar a Deus, é ofertar a Deus com alegria, com amor, com gratidão, porque Ele é merecedor de todas as coisas. Porque tudo vem dele. E através dele é que conseguimos caminhar. Então, o melhor modo de fazer isso é ofertar, dar o nosso melhor, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória.
Nesse momento, vamos fazer uma oração, agradecer a Ele, que não esquecendo, né, lembrando que está falado nos seus corações, né, e que você dê sempre o seu melhor, né, porque nosso Deus é merecedor de todas as coisas. Oremos. Senhor, nosso Deus e amado Pai, somos gratos, Pai, a Ti, pelas Tuas bênçãos, Senhor, em nossas vidas. Queremos, Pai, sempre Te honrar, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo. Que possamos, Senhor, sempre estar em Tua presença, Te adorando e Te buscando cada vez mais. Obrigado, Senhor, é por Ti que oramos e agradecemos em nome de Cristo. Amém. Amém, Senhor. Vamos ter um cântico com o nosso irmão Newton. Cristo é tudo para mim. Cristo é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em peito. Ele é tudo para mim. Cristo é tudo para mim. Cristo é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Amém. Amém. Graças a Deus. Eu queria então compartilhar agora uma tela. Nós temos passado, assim, é quase que uma redundância, não é? Porque eu tenho participado de tantas pregações, palestras e estudos, e um tema ou uma frase, um assunto recorrente é exatamente a singularidade do período que nós estamos passando, né? E de tantas coisas que têm afetado e acontecido, não apenas conosco na Igreja do Senhor, mas com toda a humanidade de fato, né? Algo que abalou aí os anais da sociedade, da economia, da saúde, de tudo, né? O mundo se discute como é que vai ser depois, o novo, como é que as pessoas vão se portar e assim por diante. Isso de vários aspectos tem sido abordado tanto nas igrejas, nas pregações, como nas televisões, em vários níveis de entrevistas, né, clínicas, psiquiátricas, médicas e assim por diante. Mas um aspecto que a gente percebe que é persistente, que há, não é, nesse tempo todo, e que nós devemos tomar muita cautela, não é, diz respeito a algo que acontece com a humanidade desde sempre. Mesmo que nós estivéssemos até esperando que isso pudesse acontecer. Não bastasse o fato de que vários epidemiologistas famosos já falavam, né, desde de sempre, que a humanidade a qualquer momento poderia ter um surto com um vírus novo. Houve isso com a AIDS, houve isso com H1N1, com a gripe, né, suína, gripe aviária, e em outros momentos da humanidade, mas sempre os cientistas, a partir do século XVIII em diante, afirmavam que a humanidade poderia ter, a qualquer momento, algo descontrolado, algo inesperado assim. Então, de certa forma, nós sabíamos, mas agíamos como se nunca houvesse a opção de ter, né, a possibilidade de ter. Isso não fica na mente da gente.
É como você sair de casa. Você não sai de casa dizendo, ah, eu vou sofrer um acidente, ah, eu vou escorregar, ah, eu vou ser atropelado. A gente sai de casa, né? A gente sai sempre, via de regra, na esperança de que vamos cumprir a missão da nossa saída e vamos voltar bem para casa, não é? A nossa mente, ela funciona assim. Nós projetamos os nossos planos e vamos executá-lo, e mesmo sabendo que a possibilidade é real de não conseguirmos completar o nosso plano, de simplesmente sair de casa e não voltar mais, ela existindo, a gente não pensa tanto nessa possibilidade. E quando alguém começa a pensar muito dessa forma, hoje tem um nome, chama síndrome do pânico, né? Porque aí a pessoa quase que não sai de casa. Por quê? Porque é eminente que pode acontecer a qualquer momento qualquer coisa com qualquer um de nós, não é? Então, mas a nossa mente, ela trabalha de uma forma diferente. E isso faz com que nós tenhamos essa sensação de que somos, embora saibamos que vamos partir um dia, de que somos imunes e que as coisas não acontecem conosco, pelo menos a gente não espera que aconteça. E aí dá essa sensação, não é? Agora, o ponto é, quando as coisas acontecem, dentre as várias reações, quando estas coisas inesperadas, embora sabidas, né, acontecem, uma das reações que nós temos, e ainda mais quando são coisas que se perpetuam no tempo, não é? É que nós vamos perdendo aquela relação de como era antes. Esse é um risco presente. Sabe que o Líbano, ele era considerado a Suíça do Oriente. O país, né? Líbano. No Líbano fica a cidade mais velha do mundo, a cidade de Byblos, que inclusive deu o nome, porque lá se produziram os primeiros livros. A palavra Byblos significa livro, e foi lá desta palavra que surgiu a palavra biblioteca e a palavra Bíblia, não é? É uma homenagem àquela cidade onde se desenvolveu lá essa tecnologia para se fazer os códices, né? O papiro e assim por diante. O Líbano era uma cidade, um país fantástico, tinha 40 universidades lá no Líbano. 98% da população alfabetizada. 15 rios existem no Líbano, e esses 15 rios todos têm nascente nas suas montanhas. O primeiro milagre de Jesus em Quiná, que a gente fala da Galileia, é no Líbano. O Líbano é citado muitas vezes. O Líbano é tido como a terra abençoada ou dada por Deus. Eu poderia falar aqui, porque eu vi recentemente um irmão postou num dos grupos aqui da igreja, num grupo de Israel, várias informações sobre o Líbano. É extenso a postagem, porque tem muitas coisas assim impressionantes lá no Líbano. E sabe, hoje, ou seja, depois que aconteceram aí essas revoltas, o Líbano virou um local inóspito. Muitas pessoas saíram. Hoje tem mais libaneses fora do Líbano do que no Líbano. Além da condição terrível que aquele país passou a se encontrar, política e economicamente, recentemente, por conta daquela mega explosão que teve lá, as coisas ainda pioraram mais. O Brasil, inclusive, tem ensaiado mandar uma embaixada para lá para ajudar aquele país. Se tornou um lugar bem inóspito. Como que as coisas podem mudar, não é? Como que as coisas podem mudar? Eu não estou entrando aqui no campo da política, mas só para lembrar. Aqui no Brasil, nós tivemos o ministro da Justiça, né, o reputado juiz Sérgio Moro, que se tornou ministro, e com aquela legenda fantástica de um patriota, de um homem digno, coerente, correto, como de fato indica que seja. Mas por vários outros motivos,
aquele que representava toda aquela esperança de uma renovação anticorrupção no nosso país, não que seja corrupto, não estou dizendo nada disso, mas hoje nem está mais como versando na política. Como as coisas mudam, não é? A gente está num momento e de repente passamos a ter um outro momento, e um momento difícil, e aí você percebe que hoje em dia, por exemplo, nessa questão que estou falando aqui do nosso país, a maioria de nós brasileiros ficamos muito apreensivos, como se estivéssemos dizendo, estamos vendo esse filme novamente, né, de corrupção e tudo mais, isso não acaba, isso não para. Então são várias as situações que nós vivemos, situações políticas, financeiras, de saúde, de relacionamento, não é? Que nos levam a, quando essas situações perduram, a ficarmos sem esperança. E quando nós perdemos a esperança, a capacidade de sonhar, quando as coisas se repetem por muito tempo de uma forma negativa, a nossa tendência é de esmorecer, é de ir perdendo as forças, é de ir perdendo a lembrança, a memória, irmos até mesmo num certo comodismo, né? E aí esse comodismo começa a virar algo negativo e reclamamos e resmungamos e cada vez mais vamos de uma forma ou de outra alimentando um ambiente que é um ambiente difícil, é uma espiral que vai nos sugando mental e espiritualmente. É lógico que nós sabemos que não apenas pessoas religiosas, mas por já 5 meses, praticamente, quase 6, essa situação de isolamento, de limitações, tem trazido uma situação tão negativa em todos os aspectos que nós vemos que a saúde mental do ser humano, de uma forma global, tem sido prejudicada muito. E quando falamos da saúde mental, estamos falando do espírito, não é? Da parte espiritual. Muitos cristãos estão muito abalados em não poder participar, ver. Então, o que afetou a nossa vida como igreja? O que foi que afetou? Afetou muita coisa? Claro. A congregação aqui em Florianópolis tem um histórico recente difícil, não é? Nós estamos, de fato, reconstruindo os tijolos, né? Aqui. Estamos restaurando muitas coisas na igreja aqui. A igreja passou por situações difíceis na história dela recente. E nós estamos, todos nós aqui que estamos na igreja, estamos trabalhando, nos doando nessa restauração estrutural da igreja. E tem sido uma jornada muito positiva nesse aspecto, muito boa. Mas aí veio esta pandemia. Então, muita coisa parou. E parou em todas as congregações, mas eu estou falando aqui de Florianópolis, né? Então, as reuniões de mulheres, reuniões de homens, né? Os abraços, os beijos, as conversas, né? Os almoços congregacionais, a gente jogar jogos de mesa, né? A gente estava tendo os almoços e durante os almoços a gente depois ficava à tarde brincando, jogando jogos de mesa, as visitações, né, de um para com o outro, enfim, toda aquela vida, aquela atividade costumeira, mensal, que nós tínhamos, né, com as datas marcadas, os ministérios, tudo isso suspendeu, parou de uma hora para outra. E nós tivemos que rapidamente nos adaptar a algo que é muito bom, mas não é bom, mas não é muito bom, né? Assim, é bom porque a gente pode se ver, nós podemos compartilhar, adorar ao Senhor dessa forma virtual, mas isso não substitui um sorriso, não substitui um abraço, um toque, não substitui o face a face, não é? A presença. E quando Deus idealizou a igreja, Ele idealizou para ela ser presente, para nós nos relacionarmos de forma presencial, não de forma virtual. Então, até que ponto essa maneira virtual, ela pode ser, pode nos influenciar
eu entendo que há dois perigos aqui. Assim como ao lado da bênção, existe o lado perigoso, né? O lado perigoso disso é que nós podemos, então, como eu posso colocar, nós podemos nos desmotivar com relação à nossa presença como igreja, as atividades como igreja. Por quê? Porque, por outro lado, estamos já há 5, quase 6 meses, num procedimento que pode sim, alguns de nós serem afetados, haja vista a parte negativa disso tudo, psicológica, também nos afetarmos espiritualmente e nos desmotivarmos, não é? Porque voltar às atividades significa você ter mais tempo agora para poder se locomover, mais custo também, e nós estamos agora numa realidade bem diferente, bem diferente. E isso pode afetar alguns irmãos. Talvez você que está aqui não é? Talvez não. Mas o ponto é, tanto serve para nós como prevenção, como para aqueles irmãos que foram afetados com esse distanciamento presencial e pararam de frequentar, por exemplo, até mesmo os cultos virtuais, né? Mas pararam de frequentar não como, por exemplo, eu vou até tomar liberdade de dar o exemplo do Kaique da Clésia e também aqui do Valdomiro e da Eliette, que são irmãos que estão participando dos cultos virtuais e presenciais, quando dá também, da sua devida maneira. Por exemplo, o Kaique e a esposa, a Clésia, que são irmãos nossos, que moram aqui em Florianópolis, eles estão, por conta da pandemia, lá em Três Lagoas. Então, eles estão participando lá, com a igreja lá. Por isso que eles não estão constantemente conosco aqui no virtual, mas hoje estão. Então, sejam bem-vindos, né? Mas a gente sabe que eles estão bem, porque eles estão lá em Três Lagoas. O Valdomiro e Eliette têm participado pela manhã nos cultos lá da Paraíba, porque a mãe dele, o irmão dele, a família dele é da Paraíba, e lá o culto é pela manhã, então ele tem participado pela manhã. E também na parte da tarde para a noite ele estava trabalhando, então ficou um pouco inviável ele participar conosco. Então a gente sabe, então tem vários irmãos que nós sabemos que eles não estão aqui conosco neste ambiente virtual, mas eles estão de alguma forma participando, estão ainda envolvidos. Mas nós sabemos também, não apenas aqui em Florianópolis, mas em várias congregações, os irmãos aqui que são de outros estados, outras cidades, com certeza perceberam isso. Essa ausência fez com que alguns irmãos sumissem, né? Alguns irmãos não esmorecessem da fé. Nós não temos notícias desses irmãos, às vezes, não sabemos, às vezes até falamos, mandamos um WhatsApp, uma ligação e tal, mas aí eles não aparecem nos cultos virtuais. Isso eu tenho conversado com alguns irmãos que estão conduzindo igrejas e tem sido comum, né? Tem acontecido muito de termos irmãos que estão sofrendo os efeitos, inclusive espirituais, do afastamento e levando isso a um afastamento das atividades que a igreja ainda pode ter, como é o caso deste culto aqui que nós estamos agora. Então, o que o apóstolo Pedro estava dizendo naquela leitura que nós fizemos a abertura, é que nós devemos estar preparados, fazer a nossa parte com relação ao tempo. Para Deus, um dia como 1000 anos. E ele está dizendo isso dentro de um contexto sobre a espera de Jesus, afirmando que nós devemos cuidar de nossa vida para não sermos pegos de surpresa naquele dia, não é? E quando eventos ruins, de forma contínua, acontecem na nossa vida, essa tendência a esmorecer e a desistir, a ficarmos mal, ela nos aflige com força maior. E nós precisamos tomar cuidado, aprender a cuidar da nossa vida espiritual, do nosso candeeiro, né? Como aquelas noivas prudentes fizeram, cuidar do nosso azeite. Né? Então, em Apocalipse, quando João escreve esta carta a pedido de Jesus para as igrejas, Jesus
a gente sabe que Jesus não escreveu nada no Novo Testamento, né? O Novo Testamento cita apenas que Jesus escreveu no chão e a gente não sabe o que ele escreveu no chão. Tudo que nós temos sobre Jesus foram os discípulos que escreveram a respeito dele. Mas o interessante é que nós temos 7 cartinhas que Jesus não escreveu de próprio punho, mas ele ditou para que João escrevesse. E isso é bem interessante, não é? As 7 cartas do Apocalipse, que constam lá no capítulo 2, 1 e 2, foram ditadas por Jesus para que João escrevesse, assim como Pedro e Paulo usaram irmãos como Tíquico, como Silas, né, para escrever cartas, e eles ditavam as cartas. Então, Jesus não escreveu, mas é como se ele tivesse escrito, não é? E uma destas cartas nós vamos ver hoje que tem muito a ver com a situação que nós estamos passando. Não é uma situação análoga que pode ser usada, né, como analogia para esses momentos aqui. Eu queria estimular a todos nós com essa passagem. Então, lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 20, o texto está aí, diz assim, né? Jesus está dizendo, Jesus está aqui explicando, revelando para João, consequentemente para as igrejas, né, que foi enviada a carta, a simbologia de algumas coisas. Então ele vai dizer o seguinte: quanto ao mistério das 7 estrelas, que você viu na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos, os mensageiros das 7 igrejas. E os 7 candeeiros de ouro são as 7 igrejas. Então Jesus aqui, ele revela esses símbolos para João, né? E fica muito evidente aqui que os candeeiros são as igrejas e que as estrelas são os mensageiros, os anjos daquelas igrejas, das 7 igrejas. E aí no capítulo 2, versículo 1, que é o versículo seguinte do texto, Jesus então fala para João, né, que ele escreva, João continua escrevendo o seguinte: então, João, ao anjo da igreja em Éfeso, então essa carta aqui, essa parte da carta de Apocalipse, é um bilhete para a igreja em Éfeso, né? Uma grande igreja. Éfeso foi um grande centro de missões para o mundo. De Éfeso partiram vários missionários, não só para a Ásia Menor, como para o Ocidente também. O apóstolo Paulo, ele pregou o evangelho lá por 3 anos. Lá tinha uma escola da Bíblia, né, que se reunia na escola de Tirano. E uma igreja que se tornou muito grande, muito próspera na pregação do evangelho. Inclusive, quando o apóstolo João saiu da ilha de Pátimos, ele se tornou um dos pastores da igreja em Éfeso, né? A tradição afirma isso, ele morreu em Éfeso, inclusive. Então, uma igreja que começou muito bem, uma igreja que começou com muita fé, com muita disposição de pregar o evangelho. E aí, Jesus então pede para João escrever isso. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. Já sabemos que as 7 estrelas são, alguns dizem que são os guias, né, da igreja, responsável pela igreja, né, os mensageiros que levaram as cartas, ou até mesmo aquelas pessoas que estavam conduzindo, né, a igreja lá. Mas de qualquer forma, então, Jesus ele tem na mão direita as 7 estrelas. Ele está cuidando dos mensageiros, né, desses anjos. A palavra anjo significa mensageiro. E que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Ou seja, Jesus passeia, ele anda por sua igreja, pelas 7 igrejas ali. Então a igreja de Cristo é conhecida por ele. Jesus sabe, ele anda, ele inspeciona, ele visita, ele está presente em sua igreja. Versículo 2: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Então, Jesus deixa muito claro que ele anda na igreja, e isso significa que ele tem pleno conhecimento das atividades da igreja. Aqui, embora tenha sido escrito para a igreja em Éfeso, uma coletividade, uma congregação, isso não é diferente com a sua vida pessoal e a minha. Jesus conhece a nossa vida interior, ele conhece
a cada um de nós as nossas obras pessoais, mas também as obras congregacionais, não é? Tanto o teu labor, ou seja, tanto o teu trabalho, o teu empenho, como a tua perseverança. No caso da igreja em Éfeso, isso são elogios. Jesus está dizendo para eles lá em Éfeso que ele conhece as obras, o trabalho e a perseverança daquela igreja. Olha só, 3 coisas Jesus observa que é muito importante naquela igreja e Jesus elogia, não é? Repetindo lá, as obras que eles têm, os projetos, os planos que eles têm. Você tem projetos e planos na sua vida? A congregação tem projetos e planos? Ela é uma congregação que tem sonhos, que tem esperança, né? Tanto quanto o teu trabalho, o teu labor. Você tem se empenhado, trabalhado para realizar esses sonhos? Será que a igreja ela tem empenhado, se esforçado para realizar os seus projetos, os seus sonhos? Será que Florianópolis, Porto Alegre, lá no Ceará, Fortaleza, né, Itarema, será que tem se esforçado, né, no seu labor para estas obras, esses planos? E não apenas se esforçar, mas se manter em esforço, né, perseverança, outra qualidade aqui. Porque se esforçar é uma coisa e se manter em esforço é outra, né? Muitas vezes a gente termina andando um certo tanto e aí chega num determinado momento para. Não é? E aqui perseverança, é a capacidade de suportar a adversidade e ainda manter o ritmo, né? Ou caminhar, manter o caminhar. E aí ele diz lá no versículo 2, parte B ali, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Uma igreja zelosa na palavra, uma igreja que mantinha a sã doutrina, que não se deixava levar por opiniões ou por procedimentos pessoais que fosse fora daquilo que Jesus espera da igreja dele. Uma igreja saudável, como era a igreja em Jerusalém, lá no início, a gente vê isso também em Atos capítulo 2, versículo 41 e 42, que aqueles irmãos, eles estavam vivendo, perseverando na doutrina dos apóstolos. A igreja em Éfeso começou com a presença de um dos apóstolos de Jesus, que ficou lá alguns anos trabalhando, plantando, pregando, evangelizando, ensinando a palavra. E uma coisa que Jesus aqui elogia nesta igreja, não é, que ela, então, defende a fé. Ela põe à prova e ela não dá suporte a homens que ela chama de maus. Por quê? Porque se declaram uma coisa, mas pelo que fazem não são, não é? Isso significa uma igreja zelosa, uma igreja que cuida da sã doutrina, que protege a verdade, né? Os irmãos. Quiçá todas as congregações do Senhor tenham pessoas assim, tenham esse tipo de elogio, né? Seria uma grande bênção. Versículo 3, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome. Note bem, não é? Uma igreja aqui que recebe o elogio de que a perseverança dela, ela é repetida aqui e é dado o conceito, né, de por quê? Ela suportou tanto tentações, inclusive a questão de quererem abalar a estrutura da sã doutrina, como agora no final do versículo 3, suportou provas. E nós sabemos que provas são diferentes de tentações, né? Provações, nesse aspecto, muitas vezes Deus ele está por trás de algumas coisas que nós achamos até num primeiro momento que nem pode ser dele, não é? Como, por exemplo, aconteceu com Jó, em que os amigos de Jó insistiram tanto, dizendo a esposa e todo mundo, né, que, Jó, quem está por trás aí disso tudo é Deus te castigando porque você pecou, você fez o que não devia, então tem por um lado Satanás aí, né? E nós sabemos que, na verdade, tudo aquilo que Jó sofreu por conta de Satanás foi exatamente porque ele não pecou, né? Foi Deus mantendo e confiando em Jó, né?
Deus empenhando a sua palavra em Jó. Então, às vezes, algumas adversidades que acontecem conosco, elas podem ser permitidas por Deus em caráter de provação. E a igreja lá em Éfeso, olha só, suportou as provações. Será que o que está acontecendo no mundo e conosco por causa da pandemia, toda essa alteração, né? Algumas pessoas aí dizem é Satanás, outras pessoas dizem é Deus, né? Então, será que isso tem afetado a gente também? Bom, o fato é, se está acontecendo, nós sabemos que Deus então permitiu, no mínimo, né? Agora, o ponto não é por que isso está acontecendo. O ponto é para que isso está acontecendo. Porque para que significa o que é que eu vou fazer. Por que é um questionamento, é uma indagação. Né? A gente quer saber a causa. E aí ficamos procurando a causa disso tudo. Enquanto que para que isso está acontecendo é algo muito mais prático, que nos leva a pensar no que fazer. Não fica no mundo ôntico, né? No mundo do debate, do questionamento, da meditação, mas fica no mundo da parte prática, não é? Daquilo que é concreto. Para que isso está acontecendo? Quais são as coisas que eu posso fazer mediante isso? Com certeza, uma das coisas mais importantes que a gente deve fazer estão escritas aqui. Porque eles estão sofrendo provas e adversidades lá em Éfeso. Jesus sabe disso. Agora, não está escrito aqui Covid-19 no texto. Não está. Mas, de forma análoga, nós podemos entender que são adversidades e que são problemas também. Cada um desses problemas tem as suas peculiaridades, as suas características. Mas os efeitos que estas coisas podem causar em nós são os mesmos, não é? Você imagine alguém lá sofrendo perseguição. Não era do Covid, mas ele tinha que se isolar, se esconder por conta da perseguição. E quantas destas coisas, continuamente, de forma contínua, pode nos afetar? E aí vem Jesus e diz, olha, eu sei das suas obras, dos seus planos. No caso, nós aqui em Florianópolis temos vários planos, várias obras, né? Quando foi no final do ano passado, para o início desse ano, nós tivemos uma reunião com toda a igreja, como fazemos todos os anos, para nos preparar da seguinte forma. Nós nos reunimos entre novembro e dezembro e fazemos uma retrospectiva de tudo que foi feito durante o ano. Então as pessoas que estão nos ministérios, elas preparam lá um relatório sobre o que elas fizeram naquele ano e ao mesmo tempo nós lançamos um tema e lançamos alguns projetos para o próximo ano. Quer na área financeira da igreja, na área administrativa, evangelização, né? na escola dominical, enfim. A gente pensa na igreja como um todo e aí a gente olha para trás e fala, olha só onde nós chegamos. Né? Fizemos aquilo que o Senhor propôs para nós no ano retrasado, para fazermos, né? E aí lançamos o plano para o ano seguinte. Bom, os planos que nós aqui idealizamos para 2020... foram frustrados por conta do Covid. Muitas coisas foram frustradas. As reuniões presenciais, os eventos e tudo foram cancelados. Até os cultos presenciais foram cancelados. Que impacto isso tem em nós? Não é? Agora, Jesus anda no meio do candelabro. Ele conhece os planos da igreja. Ele conhece. Ele sabe. Ele conhece o nosso trabalho, o nosso empenho. E ele está vendo a nossa perseverança, quer nos projetos congregacionais, quer na nossa vida pessoal, como membros, como filhos dele, como pessoa, como indivíduos, não é? Então, ele diz no versículo 3, né? Vocês têm perseverança, vocês têm suportado provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Olha que maravilha, não é? Embora a gente saiba que alguns irmãos têm esmorecido, não é? Tem fraquejado, mas o que nós que não estamos aí esmorecidos, não temos fraquejados, devemos fazer, até mesmo com relação a esses irmãos? Criticá-los ou motivá-los, ou chamá-los, ou falar com eles. E eu queria dizer para todos os irmãos aqui que é muito importante que não apenas o evangelista, os pastores, liguem
mande um recado ou falem com esses irmãos. É muito importante que nós, irmãos, essa palavra tem um peso, não é? Que nós, irmãos, demonstremos o amor e a preocupação com esses irmãos, às vezes só dando um olá, dizendo, olha, sentindo saudade, né? Culto vai acontecer logo mais, eu queria ver você lá, e assim por diante. E às vezes nós não falamos nada por um respeito que não é bem procedente, ou seja lá como for, mas nós somos família. E nós precisamos ser pessoas que não esmorecem, e não esmorecer significa também cuidar desses que estão esmorecendo, não é? Aí no versículo 4 em diante, Jesus vai agora falar aquilo que ninguém quer ouvir. Se ele começa elogiando e salientando as características positivas daquela igreja, dignas de elogio, por outro lado, o nosso Senhor ele está andando no meio dos candelabros, né, da igreja, também para observar aquilo que precisa melhorar, que precisa aperfeiçoar. Note bem que a partir do versículo 4, Jesus não está condenando a igreja. Jesus não está ali mostrando o erro para condenar. Ele está revelando o que precisa melhorar e chamando a igreja para um arrependimento, chamando a igreja para ajustar, para melhorar. E é isso que nós fazemos em amor. Quando nós apontamos ou mostramos, revelamos um erro na vida de um irmão, ou chamamos a atenção de um irmão, o intuito que nós temos não é de fazer com que ele se sinta pior, se sinta mal. Agora, cada um vai absorver de uma determinada forma, mas a intenção sempre deve ser de restauração, sempre deve ser de chamar a atenção para o bem, não é? De chamar ao arrependimento. Nem todos têm a maturidade de se arrepender, infelizmente. Mas isso não significa que nós, os que estamos perseverando, não temos do Senhor a instrução, como o Senhor está fazendo aqui, de fazer essas coisas. É necessário. Então, no versículo 4 diz lá, tenho, porém, contra ti, e é interessante, né, porque ele vai dizer contra agora, né, que abandonaste o teu primeiro amor. Se você conhece bem a igreja em Éfeso, porque dá para conhecê-la, nós temos o início dela em Atos, capítulo 19 ali, depois temos uma carta escrita, a carta aos Efésios, e depois temos esta carta escrita aqui, não é? Quase que 30 anos de história de uma congregação, não é? Nós aqui em Florianópolis não temos ainda 30 anos, eu creio, talvez um pouquinho mais do que isso, né? E aí Jesus então está dizendo, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então este primeiro amor, quando a gente estuda a carta aos Efésios, a gente vê o relacionamento que aqueles irmãos tinham entre eles, né? O prazer, o amor que eles tinham entre eles e na divulgação do Evangelho. Em algum momento, esta congregação se perdeu nesse ponto, não é? Eles deixaram de ter aquele amor. Será que isso já aconteceu em algumas congregações? Será que existe irmãos hoje em congregações, como é o caso aqui de Florianópolis, que quando se lembra do passado, se lembra com aquele carinho, como nós éramos no passado, era uma bênção, a gente tinha aqueles almoços, a gente tinha aqueles irmãos maravilhosos, a gente tinha os eventos, a gente tinha tudo aquilo e tal, mas Éfeso em algum momento se perdeu, como muitas congregações hoje em dia, na sua história, não conseguiu preservar aquilo, não é? Porque irmãos, eles vêm e vão por vários motivos. Eu já congreguei em algumas igrejas de Cristo e já vi irmãos muito queridos morrerem, irmãos muito queridos partirem para os seus países de origem, como aconteceu com os missionários aqui em Florianópolis. Já vi irmãos abandonarem a fé, irmãos muito queridos deixaram a fé. Então, a continuidade desse amor, a continuidade desse vigor da igreja, ela não pode estar fundamentada em cima de um saudosismo ou da prática meramente de vida de alguns irmãos, mas tem que ser de todos os irmãos. Porque se 1, 2, 3 ou 10 saírem, os que ficam
mantêm, perseveram. Mas se 1, 2, 3 ou 10 são os que mantêm a igreja e algo acontece com estes, então os que ficam desanimam, esmorecem, se perdem. Então nós precisamos cuidar muito bem das nossas vidas pessoais e da nossa vida congregacional. E sabe, irmãos, isso exige de nós esforço. Estar presente não é fácil. Separar um tempo para ir numa reunião de casais, separar um tempo para participar de um evento da igreja, exige uma agenda, mesmo a gente estando em casa. Tem muitas coisas e afazeres para serem feitos. Se você não preservar, não reservar um tempo na sua agenda, você não vai participar. Se tiver reunião de homens, né, e você não se programar uma vez por mês para estar ali presente, só daqui você vai perder 2 meses. E sabe o que vai acontecer? Você vai desestimular os irmãos que estão presentes, porque a sua ausência, mesmo que você vá e fique calado a reunião inteira, é uma coisa negativa. É negativo. Por quê? Porque nós não apenas planejamos, mas Deus planejou a igreja para ela ser ativa, não é? Para estar presente. Quando irmãos faltam ao culto, faz falta. Não faz falta porque tem menos gente, volume. Não é isso. Faz falta porque cada um é importante, é meu irmão. Né? Eu quero abraçar, eu quero ver. E é ruim porque a gente sai sem abraçar todo mundo às vezes, né? Mas a ideia e o conceito aqui é que nós precisamos tomar cuidado para que não nos venhamos a nos perder no meio do caminho, tá? Como a igreja em Éfeso aqui fez. Jesus continua dizendo o que ele tem contra essa igreja, dizendo, então, olha só o que ele faz, aliás, olha o que ele fala agora, lembra-te, pois, de onde caíste. Então Jesus agora está chamando esses irmãos para fazer o quê? Para fazer uma retrospectiva. É muito importante a gente fazer retrospectiva da nossa vida, né? A igreja, a congregação fazer retrospectiva, né? Parar e dar uma olhada para trás. Às vezes a cada 6 meses, ou que seja uma vez por ano, mas a igreja ela precisa olhar para trás e analisar onde ela está, o seu estado, não é? O que eu tenho feito, o que eu fiz, onde eu cheguei, onde eu estou, para onde eu vou, qual é o meu propósito este ano, né? O que nós queremos fazer como igreja esse ano? Isso é extremamente importante. Então, quando acontece de se perder, e eu espero que este ano já estamos aí para quase mais tempo sem se reunir, não é? Neste ano, do que se voltássemos agora. Isso vai afetar os nossos planos? Como? Nós vamos esmorecer? Nós vamos ficar tristes? Nós vamos ficar abalados? Como que nós vamos retomar? Então nós precisamos tomar cuidado para não nos perdermos. Então Jesus fala, lembra-te de onde caíste, faça uma revisão e aí identifique isso e se arrependa. E o que é arrepender? É o reconhecimento de onde nós erramos e a retomada para que aquele erro fique no passado apenas como um aprendizado, não é? Então o arrependimento cristão, ele não é o remorso. Ele não é algo que a gente identifica que fizemos de errado e ficamos andando em volta como mariposas, dando volta até morrer numa lâmpada na escuridão. O arrependimento proposto por Jesus aqui é o reconhecimento de algo errado para reajustar o caminho, para retomar o caminho certo. É consultar a bússola e reconhecer que nós erramos e aí a gente toma o norte de novo, né? o rumo de novo. A igreja ela tem esse chamado de Jesus, né? E ele diz, então volta à prática das primeiras obras. Opa, será que nós precisamos pensar nisso? Provavelmente ainda este ano será permitido reuniões. Nós aqui em Florianópolis estamos aí planejados, pelo menos com relação aos cultos, até dia 23 de setembro. Mas eu espero que nós, respeitando todas as regulamentações, em setembro, mês que vem, possamos voltar a nos reunir, ainda que não todos, mas de alguma forma, né? Talvez até todos em uma área maior, vamos ver. Mas assim, precisamos tomar algumas decisões, não é? Precisamos voltar a praticar. Então, a igreja lá em Éfeso tinha os seus problemas, nós temos os nossos.
Mas, diante dos nossos problemas, um dos desafios vai ser voltar às atividades, a nos reunir, não é? Aqui. Então, precisamos pôr isso tudo em prática novamente. Agora, com relação a cuidar da nossa vida espiritual e também daqueles irmãos que esmoreceram no caminho, isso se aplica no sentido de que nós devemos avaliar as nossas vidas espirituais como igreja e vermos, né, como nós estamos praticando. Eu vou dar um exemplo de prática aqui, bem interessante, né? Nós estamos praticamente sem recolher as ofertas aqui em Florianópolis. Eu sei que isso acontece na maioria das igrejas também, já há quase 6 meses. Então, irmão, irmã, família cristã, como é que você está lidando com isso nas suas ofertas? Porque vai exigir de você maior planejamento, não é? Porque você não está agora aos domingos indo lá para depositar a sua oferta. Nós temos aconselhado os irmãos a fazer 2 opções, por exemplo. Eu não estou aqui falando de dinheiro, não, tá? No sentido de apelar. O que eu estou dizendo aqui é uma situação muito prática que tem acontecido, né? A questão é, nós temos posto lá no link da igreja, no grupo da igreja, você pode depositar o dinheiro na conta da igreja, ou você pode guardar com você, para quando nós nos reunirmos, você fazer sua oferta. Mas você tem feito isso? Você tem reservado os valores que você tem proposto no seu coração? Você tem se mantido fiel nisso, nesta prática, que é um mandamento do Senhor? Então, esse é um bom ponto para a gente só pensar, por exemplo, não é? Já que nós não podemos reunir presencialmente, essa administração ficou agora muito mais sob nossa literal condição, não é? Haja vista a pandemia aí. Então, cuide disso. É um procedimento espiritual, tem a ver com a nossa vida diária, não é? Veja como você está fazendo. Se você não está fazendo, então é um ponto para ajustar, né? Aí. E aí Jesus, ele faz algo que muitos irmãos às vezes não gostam. E eu entendo, porque eu também não gosto, não é? Eu sou solidário com esses irmãos. Mas isso é inevitável, porque assim como um pai, ele disciplina seu filho para que ele possa se tornar uma pessoa melhor, a disciplina, ela tem esse efeito, né? Ela tem um efeito aparentemente maléfico, mas resulta em algo benéfico, não é isso? Ela é amarga como fel, mas depois se torna doce como mel. É como uma cirurgia que a gente não quer fazer, mas é necessária para viver mais tempo. Então, Jesus vem aqui e ele não faz uma ameaça, porque Jesus não é esse tipo de pessoa. Ele diz, venho a ti, se não, versículo 5, né? Parte ali final, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então veja, Jesus não está aqui condenando a igreja. Ele está chamando a igreja a um arrependimento, a um aperfeiçoamento. Mas ele está dizendo também que se a igreja não tomasse essa decisão, não fizesse esta mudança de rumo, ela sofreria as consequências, ela seria movida, não é? Como igreja. Então nós precisamos tomar cuidado tanto na vida pessoal, como filhos de Deus, como também precisamos tomar cuidado como igreja, como congregação, em como nós pensamos e agimos, para que nós não venhamos a ser um casco, não é? Sabe que uma vez eu estava pescando siri, né? Não foi com o Newton, porque o Newton aqui ele gosta de pegar siri. A gente já foi pescar siri aqui e queremos ir esse ano ainda, né, Newton? Pescar siri de novo lá, fazer uma sopa de siri. Mas uma vez eu estava em Recife pescando siri e eu vi um sirizão, daqueles bem bonito, né? Azulão assim. E aí quando eu peguei ele só era casca, estava morto. Era só uma aparência, né? Belo, bonito, mas quando eu peguei a parte de baixo já tinha sido comida e tal, só estava mesmo a carcaça dele, né? A carapaça dele ali. Então, aqui, Jesus está dizendo que se a igreja não se arrependesse, ele removeria a igreja. E eu temo que possa existir igrejas de Cristo que já foram removidas espiritualmente, mas elas estão só na carapaça, só de aparência, né? Às vezes acontece isso na vida pessoal.
né? Às vezes pode acontecer do irmão até estar indo ao culto e tudo mais e tal, tá ali, mas na verdade é uma casca, né? É um procedimento de educação, porque a vida dele nos bastidores não revela uma vida espiritual. Então nós precisamos cuidar nesta pandemia para que as nossas vidas não se tornem carapaças, né? Não se tornem apenas algo. Então vamos perseverar, vamos trabalhar, vamos praticar, não é? E aí, versículo 6, Jesus termina com algo positivo, né, dizendo: tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Os nicolaítas era uma seita que, segundo a tradição, surgiu tomando o nome de Nicolau, que foi um dos, entre aspas, diáconos lá de Atos 6, né? Nicolau, então, seria... tudo indica que pegaram o nome dele para legitimar uma doutrina que afirmava que... Uma das afirmações é que Jesus não veio em carne, né? Então, o Deus não teria encarnado em forma de... Como Jesus fez, do Filho, né? Jesus não seria Deus nesse aspecto. Então, eles não suportavam os nicolaítas, como Jesus também odiava, né? Odeia eles, não queria saber deles. Então, será que nesta pandemia, fazendo uma comparação paralela, e já estamos concluindo aqui, será que nesta pandemia, por estarmos em casa há tanto tempo, nós temos buscado nos motivar e nos alimentar e crescer com os programas e as atividades, palestras, cultos, cursos, ensinos, conferências virtuais da Igreja do Senhor? Ou será que temos nos deixado influenciar por doutrinas estranhas ou por pregadores que são desconhecidos do nosso meio, no sentido de preservar a palavra? Nós estamos rodeados de muitos ensinos e precisamos tomar cuidado, porque os nicolaítas, eles se diziam cristãos. Eles não se diziam: nós somos nicolaítas porque nós somos de uma facção judaica. Não, eles eram já, dentro do cristianismo, uma divisão, né? Olha que coisa, já naquela época, né? Então, hoje em dia, nós precisamos tomar cuidado para não nos deixarmos influenciar. Porque eu gosto de ouvir ou participar de tal, porque lá é tão animado, é tão legal, eu me sinto tão bem e tal. Mas cuidado, porque não é isso o ponto. O ponto é a essência, né? A doutrina. O açúcar, o mel é muito gostoso, mas para o diabético é terrível, é veneno. Então nós precisamos analisar se estas coisas elas são boas para o espírito, ok? Então Jesus conclui dizendo: quem tem ouvidos, ouça. Olha que apelo mais importante, né? Isso não está excluindo aqui os irmãos que são mudos ou surdos, não é? Não está. É apenas uma maneira de chamar a atenção para o que vem depois. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E olha só o que o Espírito diz às igrejas. É o que a gente acabou de ler. Que foi escrito para Éfeso, mas essa carta também foi lida por Tiatira, Esmirna, Filadélfia, Laodiceia, Pérgamo. Cada uma leu a da outra, não é? Então, hoje, somos nós aqui que estamos lendo. Então, vamos ouvir o que o Espírito tem dito à igreja. Sabe por quê? Porque se nós ouvirmos e formos tocados, movidos, e fizermos o que Jesus espera que nós façamos, nós seremos reputados por ele como vencedores. E aí ele diz: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Só vai comer daquela fruta quem tiver no paraíso. Quem não tiver, não vai ter acesso. E esta bênção, que é aqui uma espécie de parábola, né? Essa bênção, que é nada mais do que ir para o céu, ganhar a coroa da vida, né? Vai ser dada àqueles que venceram. Isso já está implícito que para vencer, meu irmão, minha irmã, significa que nós estamos em batalha, em luta. Estamos em algo que demanda vitória. Tudo que demanda vitória, demanda esforço.
perseverança, não é? Essas características que nós vimos aqui na igreja. Que Deus abençoe as nossas vidas, que você e eu possamos nos motivar, renovar, restaurar nossas forças nessa época de pandemia e não esquecer de cuidar de nós, porque isso vai passar logo logo e nós vamos voltar. E isto tudo deve nos dar mais saudade, mais força, mais empenho, mais coragem para a gente poder voltar e voltar com todo o gás, com toda a força. São tempos de preparação, de cuidado, para a gente experimentar essa renovação. E não tempo de esmorecer, e não tempo de ficar para baixo. Vamos transformar esse limão numa bela limonada. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos ter uma oração com o nosso irmão Eric, meu filho. Deus abençoe, filho. Oremos então. Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por essa noite, por nós, mesmo estando distantes, podemos nos reunir e cultuar, adorar o Senhor e poder te exaltar. E também nos edificar com a Tua Palavra, né? Que nós possamos realmente perseverar na Sua Palavra. Estamos passando por momentos muito difíceis na humanidade inteira, no mundo inteiro, e nós precisamos realmente dessa força que nós sabemos que vem do Senhor, para permanecermos firmes, passar por isso e depois que tudo isso passar, colhermos os frutos dessa perseverança, né, que nós tenhamos. Nós sabemos que nós somos capazes, não porque nós somos capazes, mas porque nós somos filhos do Senhor, e sendo seu filho, o Senhor nos capacita, né, para passar por todos esses problemas. Então, que essa semana seja muito boa para todos e que mesmo em meio a às dificuldades que vão vir, nós possamos permanecer e ajudar os nossos outros irmãos a permanecer também. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Nós vamos ter então agora um cântico com o nosso irmão Newton. Vamos compartilhar uma tela e depois nós abrimos. Opa! Aí. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Amém. Eu queria, irmãos, agradecer imensamente e espero que todos nós estejamos motivados, né, em cuidar de nossas vidas, das igrejas, enfim. Agradecer muito a presença de todos. Queria dizer aos irmãos aqui de Florianópolis, nós temos o grupo aqui de WhatsApp da igreja, você sabe, você pode ir lá sempre, né, postar as orações, as informações, enfim, sobre a Irmandade, sobre você, que nós estamos todos ali sempre atentos, respondendo, orando.
Tem sido muito bom ver Deus atuando na vida de tantos irmãos e irmãs que têm colocado ali seus pedidos e comunicado, né, as coisas que têm acontecido com eles, né, conosco. Você sabe, não custa lembrar, todas as segundas-feiras, enquanto estiver aí a pandemia, pelo menos, depois a gente vai ver como é que fica essa configuração, mas segundas-feiras às 20 horas nós temos o bate-papo bíblico. Nas segundas-feiras estamos estudando sobre onde vai o espírito após a morte, a vida após a morte, e nas quartas-feiras às 20 horas também nós estamos lá batendo um papo, né, um bate-papo bíblico a respeito das parábolas de Jesus, e tem sido muito bom. Nesta quinta-feira, às 11h30 da manhã, isso tem veiculado em vários grupos de WhatsApp da igreja, das Igrejas de Cristo. Eu também vou postar na igreja aqui de Florianópolis, né? Eu estou participando de um grupo da igreja em Moçambique, Brasil, né? Moçambique, Brasil. E o nosso irmão Pedro também faz parte ali, alguns irmãos do Rio Grande do Sul também estão envolvidos nessa comunhão com os irmãos lá de Moçambique. Eu estarei levando às 11h30 da manhã de quinta-feira a mensagem para esse grupo que tanto tem feito culto juntos, como estudos bíblicos juntos, e tem sido muito interessante, sobretudo os irmãos de uma região lá chamada Xai-Xai, né, que é uma igreja de Cristo. A Igreja de Cristo tem crescido muito no continente africano, em vários lugares, né? Eu recebo notícias de alguns lugares, né? Tem a etnia Arape, que é uma aldeia inteira que se tornou cristã, muito legal também. Tem várias histórias de como o Senhor tem operado lá na África. Também estejam orando, porque em setembro nós pretendemos, aí no final de setembro, voltar algumas atividades presenciais, né? Vamos ver, parece que está tudo melhorando aqui em Florianópolis também. Se continuar assim, é provável que vamos voltar a ter algumas atividades da igreja. Peço que os irmãos estejam orando também com relação à obra, à construção. Nós vendemos, né, o nosso prédio antigo, que era um casarão, e temos um terreno num lugar mais adequado, melhor, e um projeto muito bonito, muito bom, para construirmos um local adequado para que a igreja possa, esse local servir tanto a nós como congregação, nos nossos planos e objetivos, como a comunidade ali em volta também, com várias atividades e assim por diante. Vai ser um lugar muito legal. Então estejam orando para que tudo isso possa fluir, acontecer bem, tá ok? Então são esses alguns avisos. Se algum irmão tiver algum recado, algum aviso, então pode abrir o seu microfone, dar um alôzinho aqui, e informa se você tiver algo a dizer aí, tá bom? Que Deus abençoe. Então vamos lá. Se alguém tiver algo a dizer, dá um alô. Então tem a Sandra ali. Pode baixar para você, Sandra, e fala. Abre o seu microfone e fala. Boa noite. Eu estou muito agradecida por todos nós estarmos juntos nesse momento. Quero comunicar que o Paulo está melhorando, com a graça do Senhor. E eu tenho que desligar porque esse telefone, ele sai sozinho porque ele é muito quente. Então, boa noite, muito obrigada. Boa noite, querida. Mais alguém que gostaria de falar alguma coisa? Fique à vontade. Aqui é a Mai. Oi, Maiane. Gente, eu queria agradecer a todos pelas felicitações, pelos 30 anos, agradecer primeiramente a Deus, né? Não é do jeito que eu gostaria, né, que fosse, porque a gente queria comemorar realmente, mas enfim, Deus sabe de todas as coisas e vocês são muito bonitinhos, eu tenho uma família linda que é vocês, obrigada mesmo, de coração. A gente permite que você dê o churrasco depois, tá bom? Fica tranquilo. Pode deixar. Quem mais? Alguém mais quer falar alguma coisa? Fica bem à vontade. Boa noite a todos. Quem? Família Campos. Ô, família Campos. Boa noite, irmãos. Que bom, viu? Muito bom. Bom, eu quero agradeço muito a Deus por ter participado do culto com vocês. A gente adoramos estar na presença de vocês e quando for no próximo domingo nós vamos estar de novo. Amém. Certo? Que bom. Eu queria saber se durante a semana é o mesmo link, não é? É o mesmo link. É o mesmo link. Pode... Depois, quando for durante a semana, vamos participar com os irmãos também, viu? Ah, não. Durante a semana é outro link, mas aí você me dá um toque que eu te mando, tá?
para você fazer parte do grupo do bate-papo bíblico, que você recebe os links. Agora, o culto é o mesmo link até setembro. Tem alguém ali? Tá ok, então. Tá? Irmão, A todos, graças a Deus, Deus abençoe. eu passarei o número do Marco Campos para você botar no grupo, então. Eu tenho o número do Marcos. Tá feito, tá feito. Boa noite, irmão Pedro. Deus abençoe. Amém, meu irmão. Eu passo o seu número para ele para botar no grupo, bate-papo, que aí você fica recebendo todos os links. Segunda e quarta. Segunda e quarta. Sábado agora vai vir 16 irmãos da Igreja de Cristo lá de Fortaleza visitar a gente. Pronto, E na próxima semana eles também tá vindo outro grupo para cá também, que é o Elton. A gente vamos estar sentando e conversando para começar o trabalho aqui em Baturité. Amém. Meu amigo, é segunda e quarta-feira, não esquece, segunda. Participa do grupo. Boa noite a todos e um abraço, a paz em Cristo. Amém. Paz, irmão. Boa noite, Deus abençoe. Mais alguém quer falar alguma coisa? Aqui é a Sandra Pena. Não. Eu só quero agradecer, foi ótimo. Maravilhoso. Que Jesus abençoe o senhor e a família. Obrigada. Quem mais? Alguém quer falar alguma coisa? É verdade, eu também queria falar. Eu também Pode queria falar, Marcos. agradecer, foi muito edificante a pregação. Então, foi muito edificante a pregação, muito boa. Tem me ajudado bastante essas lives, tem me ajudado bastante os cultos, né? Que eu tenho participado mais com vocês à noite, né? Mas tem sido muito edificante mesmo. Muito obrigado. Deus abençoe sempre vocês e a família, viu? Amém. Fique firme, meu irmão. Fica firme. A gente vai vencer juntos. Nós vamos vencer. Solange, tu tá linda, mais perto. Família linda, né? Família linda. Ela fica mais perto da câmera, ela fica mais bonita ainda, essa palhaça. Coitada da Solange. Chamar ela de palhaça, olha só. A palhaça. Essa é boa. Luciene, lá de Natal, quer falar alguma coisa? Eu vou cutucar você aí. Você e o Júnior. Diga. Está sorrindo, né? Estão no isolamento. Como é que estão aí? Tá tudo bem? Como é que tá Natal? Tá ótimo. Sol lindo, maravilhoso. Oh, beleza. Inveja. Maravilhoso. Passa inveja a nós. É isso mesmo. Viu? Mas é lindo mesmo. Eu olho assim, meu Deus, que dia lindo. Muito lindo. Muito bem. As chuvas aqui já estão indo embora. Entendeu? E aí tem aquele calor muito bonito. Muito bonito. Ele fica tão azul que não tem uma nuvem. Eu lembro do céu aí assim mesmo, sem nuvem nenhuma. Só que também aquece muito, né? Sente muito calor. Mas é bom também. Tudo que Deus dá é maravilhoso. A chuva, né? Tudo. Né? Então, agora a gente está entrando na outra fase, né? Tudo está indo embora de ruim e só está vindo coisa boa. Amém. Fico feliz. Oi, Alex. Diga. Oi, Alex. Diga, meu irmão. Oi, Lu. Oi, Lu. Aê. Alex. Oi, Solange. Fala, Edson. Edilson. Eu estava Severino. tirando uma lição da mensagem, é o seguinte, que fiquei pensando desde semana passada, quando a gente comentou o que é que Deus quer de nós. E na sua mensagem, eu fiquei pensando, como diz lá em Mateus, né? Só complementando, Mateus 24:13, que aquele que perseverar até o fim será salvo. Se nossa missão, nosso intuito de sermos cristãos, simplesmente como Jesus, é ser salvo, então a lição é perseverar até o fim. Eu fiquei só pensando isso, era isso que eu queria comentar. Muito bem, é isso aí. Manu, um beijo, querida. Obrigado. Estou esperando para falar com vocês também. Eu não dei boa noite no início. Saudade de vocês, saudade de todo mundo. Deus abençoe vocês muito. Essa semana espero que a gente possa se encontrar em breve. Amém, querida. Amém. Vamos sim. Você não vai embora agora não, né? Tá. Alguém mais?
Gabi, um beijo, Gabi. Beijo, Sandra. Tchau, amor. Te amo. Ô, Alex. Oi. Queria agradecer as orações pelo meu irmão e pedir que continue orando, porque ele ainda não está bem, ele ainda está sentindo alguns efeitos da Covid. Tá bom. Mas ele mandou agradecer pelas orações. Amém. Que bom, ficamos felizes, viu? Muito bom. O seu pai também, Henrique, está caminhando? Agora está tomando corticoide, deu uma melhoradinha, está se alimentando um pouco melhor. Deu uma melhorada, graças a Deus deu uma melhorada. Que bom. Mas ainda não temos. Fico feliz. Obrigado aí pelas orações de todo mundo. Amém. Abençoe Jesus Cristo. Abençoe. Então, irmãos, um grande beijo, um grande abraço. Almir, valeu Obrigado. por estar com a gente até agora. Tchau, boa noite. Boa noite, boa descanso a todos aí. Tchau. Todo mundo, Josué. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Tchau, Eric. Tchau. Tchau. Beijo, Delino. Mostrou? Mostrou? Uhum. 3, 2, 1. Vai.